Está aqui conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta manhã nublada. Nublada e com névoa, né? Aqui em São Paulo mais uma vez. Estamos em Londres. É isso aí. Ô Vera, a gente sabe que o momento é de cobertor curto, né? Cobertor curto no orçamento, o teto de gastos da União virou o grande vilão da esplanada dos ministérios. Vem aí, Vera, uma pressão para rever a regra? Já começou, Tiago, uma pressão que vem do próprio governo, de setores importantes do governo. Os militares, por exemplo, que são alguns dos mais premidos pelas dificuldades orçamentárias, já advogam a revisão dessa regra do teto de gastos. Da mesma maneira, a Casa Civil de Onyx Lorenzoni, responsável pela coordenação de todos os outros ministérios, também encampou essa discussão pela revisão do teto. Por enquanto, a maior resistência a que se mude essa regra, que foi fixada em 2017, ainda no governo Michel Temer, vem da área da economia, do Ministério da Economia de Paulo Guedes. O ministro não quer rever uma regra recém-aprovada, que ele acha que é benéfica para obter aí o ajuste fiscal de médio e longo prazo no país, reequilibrar as contas, conseguir dar alguma racionalidade ao gasto e também fazer com que o Banco Central possa praticar a política que vem praticando de redução dos juros, para tentar fazer a economia voltar a girar de uma maneira mais saudável e mais racional. O que é a emenda do teto de gastos, né? Foi uma emenda constitucional, hoje uma lei, que fixa um limite para que se gaste, um limite da União, de gastos da União. E esse limite é o que se gastou no ano anterior, corrigido pela inflação, portanto, sem aumento real. Ele tem aí uma evolução ao longo dos anos e permite que seja feita uma revisão, se tudo estiver correndo bem, em 2026. O que os advogados da revisão do teto querem? Que se crie gatilhos para aumento real já a partir do ano que vem, do próximo, enfim, que se antecipe a possibilidade de que haja, além do teto, um extrateto, uma espécie de teto que você pode abrir e fazer um teto, enfim, mais flexível, né? Como tem nas residências, quando você tira um toldo e deixa ali ao ar livre. Isso é ruim, porque essa regra foi muito importante para que a gente conseguisse começar a baixar juros no Brasil, conseguisse dar alguma racionalidade para o orçamento. Veja que a gente tem um teto, mas hoje em dia a gente gasta acima do que arrecada, a gente tem déficits sucessivos todos os anos. Então é um teto dentro de uma situação em que a gente ainda não está gastando tudo aquilo que arrecada, a gente está sempre pendurando para o ano que vem, para os outros anos. Isso nos faz ter uma relação hoje da nossa dívida em relação ao que cresce o PIB, uma das piores do mundo. Até equilibrar isso, o ministro Paulo Guedes não quer mexer na regra do teto, apesar dessas pressões que vêm principalmente dos políticos, vêm internamente dos ministros que não têm dinheiro para executar os seus programas, mas também ali do Congresso. Afinal, com a regra do teto, as emendas também ficam bem prejudicadas, elas são limitadas ao que era o ano anterior, o orçamento não permite muita margem para que também os congressistas levem recursos aos seus estados, daí também a pressão que vem do parlamento, vem do outro lado, portanto, da Praça dos Três Poderes, para que se reveja essa regra aprovada por Temer e Meirelles. Agora, Vera, para esse ano a situação é de penúria em vários ministérios, poucos vão escapar de redução de despesas, de cortes, enfim, de redução de repasses. Aqui os ministérios estão se agarrando para conseguir pagar os boletos até o fim de 2019, Vera. A verdade é bem essa, os ministros estão de pires na mão, passando aí em busca de qualquer trocado que lhes permita terminar o ano e evitar a situação de penúria. Algumas pastas têm uma situação mais complicada. Na ciência e tecnologia, a gente tem acompanhado aí o drama do cancelamento de bolsas, cancelamento de pesquisas do CNPq, da CAPES. O ministro Marcos Pontes resolveu se fiar na possibilidade de ter recursos extras de duas fontes que começaram a virar aí a tábua de salvação de vários ministros, não só dele, Tiago. Um é o fundão da Petrobras. Esse dinheiro teve uma controvérsia no início do ano e aí todo mundo esqueceu dele, mas diante da situação, tanto na crise do meio ambiente, na Amazônia,
quanto a essa do orçamento dos ministérios, ele virou ali uma espécie de salvação da lavoura. Quem primeiro lembrou desses recursos foi o Rodrigo Maia, que sugeriu ao Supremo que os utilize para ajudar a pagar queimadas e ajudar a conter o desmatamento na Amazônia. Depois, o MEC também falou em usar uma parte desses recursos para cobrir os cortes que ele está tendo de despesas. E agora o ministro da Ciência e Tecnologia também quer o uso desse dinheiro do fundo da Petrobras, que é aquele que a gente obteve por um acordo em que a Petrobras deixou de pagar multas no exterior e esse dinheiro pôde ficar no Brasil, também que é para ajudar na questão das pesquisas. Quem vai arbitrar o uso desse dinheiro é o Supremo Tribunal Federal. Essa questão está com o ministro Alexandre de Moraes, ele deve dizer qual vai ser o emprego desses recursos, qual vai ser a sua utilização. E uma outra salvação da lavoura é a ideia de se antecipar os dividendos das empresas estatais. A gente viu aqui no Jornal da Manhã hoje já uma matéria do nosso Thiago Muniz, mostrando que a Caixa teve um lucro recorde nesse primeiro semestre e tal. O governo quer que as empresas estatais antecipem os dividendos que elas têm de pagar para ele, governo federal, e com isso ele tem aí uma margem para atravessar o deserto orçamentário até o fim do ano. Então, quando o cobertor é curto, todo mundo quer cobrir o próprio pé, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Todos os ministros já estão de olho também nesses recursos aí que podem vir das empresas estatais antes da hora, Thiago. É isso, o dinheiro é muito pequeno, todo mundo está disputando. É isso. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você. Estaremos de olho, te acompanhando aqui na nossa programação. Até mais tarde. Ótimo jornal para vocês e até mais tarde.